organizados ou não organizados. Começar lá na formação profissional, que é uma outra grande preocupação, que nós como que estamos formando os profissionais que estão chegando, né? E que estamos oferecendo nos cursos de graduação, e que estamos oferecendo em termos, então, de que esses profissionais possam sair competentes, críticos, propositivos, capazes de realizar trabalhos interdisciplinares. Hoje, gente, tenho acompanhado ao longo de vários anos as discussões sobre profissão, tanto na Europa quanto na América Latina. E quero dizer para vocês que a grande concepção de profissão pela qual nós lutamos hoje é de profissão como construção coletiva. Profissão é uma construção coletiva. É uma construção que fazemos juntos. E nesse sentido, trago também que as nossas próprias competências profissionais são construções coletivas. Nós não as construímos só. Então nós temos que abrir um pouco o nosso campo, abrir para o diálogo, ser mais intersetorial, aprender a fazer negociações políticas, isso é muito importante, desde o banco acadêmico. Isso é uma mediação de trabalho. Lutar por trabalho, gente. Quando nós falamos sobre o trabalho, o que Marx nos diz? É preciso lembrar que quando fala em lutas por trabalho, não é apenas jornada, condições de trabalho, né? Jornada, condições e salário. Então vejam como nós temos um problema ainda na nossa profissão, de um mercado que se expande, mas se expande por uma via precarizada. Então precisamos dessa luta, porque a luta por salários é uma luta que nos constitui enquanto trabalhadores, né? Então são elementos que vão se juntando para que nós possamos dizer que o espaço, portanto, do profissional na política, a forma que nós temos de contribuir, é exatamente levando, eu diria até uma cultura contra-hegemônica. Uma cultura contra-hegemônica no sentido de que é uma cultura contra o conservadorismo presente na sociedade brasileira. Um conservadorismo que se apresenta hoje de forma absolutamente moralizante, preconceituosa. E nós, como trabalhadores sociais, gente, temos que recusar todo tipo de preconceito. Nossa categoria profissional foi a primeira a reconhecer o direito à diversidade sexual. Eu oriento essa temática por causa do núcleo de identidade. Então eu digo, nós temos avançado nessas lutas, mas é preciso que elas se socializem, é preciso que elas ganhem, porque ao mesmo tempo que nós avançamos na legislação, como eu disse há pouco, nem sempre as conquistas estão na nossa vida cotidiana, né? Por isso que nós estamos aqui reunidos exatamente para pensar em formas de resistência, em formas de luta, em formas de contribuição. E principalmente, gente, somos assistentes sociais por uma questão de identidade. Ninguém é assistente social por acaso, nenhum de nós estaria aqui não fosse um projeto político que nos une. Então eu quero dizer que nosso projeto político nos coloca na posição de sermos frontalmente contra qualquer tipo de violência, de violação a direitos. Então nosso princípio fundamental da construção de um processo democrático. Mas isso não pode ser só palavra. É preciso que isso seja ação, que nós possamos fazer com que isso que é o nosso discurso profissional seja também a prática cotidiana que fazemos. Mas este momento, gente, e essa proposta que eu trago, ela pressupõe um sujeito coletivo. Ela pressupõe uma identidade coletiva. Por isso, até agradecendo aos professores que põem os meus livros nas mãos dos alunos e os profissionais que estão aqui presentes também, eu até diria que hoje, mais do que me perguntar por identidade, eu me pergunto por identidades. Que identidades são essas que nós precisamos? Que são identidades coletivas, e quando eu uso a noção de identidades coletivas, de sujeitos coletivos, falo em consciências partilhadas. Sujeitos que lutam por vontades históricas determinadas. Sujeitos que lutam porque nós, seres humanos, temos essa possibilidade, nem poucos têm, gente, de lutar por objetivos claros. Então, quais são os objetivos que nos unem? Mas temos que deixar claro que isso não pode ser um discurso somente acadêmico.
ele tem que estar nos locais de trabalho, nos movimentos dos quais participamos, que nenhum projeto político poderá ganhar materialidade se nós formos nós, seres humanos, que os materializemos. Então, cabe a nós dar vida ao projeto. Mas, gente, o projeto ético-político é um projeto de profissão. Qual é o nosso projeto de sociedade? Como que nós pensamos a sociedade? Porque isso é fundamental para pensar no nosso espaço na política. Então, veja, não adianta esperar que a profissão por si possa transformar tudo isso. É preciso que nós tenhamos claro que somos nós, seres humanos, que damos vida às nossas práticas. E mais ainda, gente, são as nossas identidades pessoais que suportam as identidades profissionais, que ancoram as identidades profissionais. Então, não podemos falar em militância e nós mesmos não militarmos. Somos profissionais militantes, gente. Assistente social é profissional de luta. Assistente social é profissional de resistência. Assistente social é um profissional para dizer presente toda vez que a sociedade precisa de nós. Então, por isso que é muito importante qual é o nosso projeto de sociedade, qual é a sociedade pela qual nós lutamos. Até para que nós tenhamos claro qual é o papel que nos cabe nessa política e no conjunto com as outras profissões. Mas eu quero dizer, para ir caminhando para o final, dentro do tempo que me foi proposto, que acredito sim piamente nisso, creio que só quero dar 2 apontamentos para ir finalizando. Que é o primeiro deles, gente, disse há pouco e repito, a dimensão educativa do trabalho que fazemos. Isso é uma grande contribuição a levar na política pública que hoje temos. Somos profissionais que trabalhamos, e vejam só a importância que isso tem, somos profissionais que trabalhamos entre particularidades e totalidades. Poucas profissões têm essa possibilidade. Vocês sabem de uma coisa, nós podemos estar dentro de uma equipe profissional e, no entanto, temos ali uma particularidade. Mas se nós queremos ser interdisciplinar, nós não podemos esperar que o outro me diga o que me cabe. Eu tenho que ser propositivo. Eu me reconheço naquilo que eu faço. Conheço qual é a possibilidade que eu tenho ali. Então vocês me falam, mas acontece que as outras profissões estão avançando. Gente, eu me pergunto, será que as profissões estão avançando ou nós estamos recuando? Nós temos que saber qual é, porque vejam só, não haverá um trabalho interdisciplinar quando eu chego lá de mãos vazias. Eu tenho que levar conhecimento, tenho que ter um discurso forte, argumentativo, baseado em teorias, ser um leitor atento do cotidiano, saber ler o cotidiano, saber ler a conjuntura, saber colocar instrumentais de trabalho para que isso se realize. E hoje, ainda mais, contamos muito com a mediação da arte como possibilidade. Temos usado muito o recurso da arte como uma possibilidade de trabalhar com as populações com as quais nós trabalhamos, né? Então é muito importante, somos profissionais de luta, de resistência, mas somos muito criativos. E eu venho trabalhando no momento, então, 3 expressões da identidade profissional que eu queria trazer para vocês. O assistente social, como eu disse no início da tarde, como um verdadeiro historiador do tempo presente. Por que eu digo isso, gente? Pelo conhecimento que temos das histórias das pessoas e das localidades onde trabalhamos. O ano passado, em São Paulo, houve um período próximo à eleição, onde houve muito fogo em favelas, em comunidades. Depois ficou sabendo que era criminoso, uma série de problemas. Desse momento, resultou muita reportagem, e uma das fotografias, gente, é uma menininha com a mãozinha mostrando para a mãe os escombros no chão, diante daquele fogo que havia queimado e destruiu todos os barracos, e dizendo para a mãe, mãe, aqui era a nossa casa, olha o que eu achei. Ela achou um pedacinho de um brinquedo dela e localizou por ali que ali era a casa dela. Veja a importância do território, gente. Não há identidade sem territorialidade.
Vejam a expressão desta menina que eu tenho diante de mim até hoje, reconhecendo nos escombros algo que era o que restou da vida dela, né? Então somos esse historiador dessa história presente que se faz desse modo tão desajustado. Somos também, não somos pedagogos, gente, mas somos educadores. Veiculamos informação, socializamos informações. Então temos que saber muito bem o que se passa na conjuntura, né? E terceiro ponto, que é o que eu estou trabalhando muito hoje, somos gestores cotidianos de direitos. Somos gestores cotidianos de direito. Esse espaço eu reivindico na política para nós mesmos. Somos gestores cotidianos de direitos, porque temos toda a condição de ter essa dimensão clara do cotidiano. Pode parecer muito difícil, gente, pode parecer desafiante, mas eu quero que vocês possam sair daqui fortalecidos com a convicção de que pode ser difícil, mas não é impossível, desde que nós tenhamos a coragem de construir os elementos para isso, de dar materialidade àquilo que são concepções, planos, propostas que nós temos. Pode parecer difícil, mas não é impossível. E para terminar, eu quero, já que iniciei com Fernando Pessoa, finalizar com um poema dele, dando até um pouco de uma visão simples diante da magnitude do ato, mas para nos animar a pensar que é sim possível. E vou falar então de um guardador de rebanhos, que diz assim: eu sou um guardador de rebanhos. Eu vou dizer, eu sou assistente social, sou um psicólogo, eu sou um guardador de rebanhos. E o rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com as mãos e com os pés, com o nariz e com a boca, com os olhos e com os ouvidos. Pensar uma flor é ver e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isto, num dia de calor, quando me sinto feliz de gozá-lo tanto, fecho meus olhos quentes, cheios de felicidade, e digo: sei a verdade e sou feliz. Certamente, gente, nenhum de nós saberá todas as verdades, jamais saberemos. E isso é até o fascínio da vida. Mas eu quero desejar que nós, juntos, enquanto categoria profissional e enquanto construção coletiva, em diferentes momentos possamos dizer, como esse guardador de rebanhos: sinto meus olhos quentes, cheios de felicidade, sei a verdade e sou feliz. Muito obrigada. Diante de tão brilhante fala, né, nós ficamos extasiadas. Para fazer as suas considerações e depois nós vamos abrir para os questionamentos. Perguntem. Boa tarde. Gente, como debatedora, meu papel é trazer alguns questionamentos para nós, algumas ponderações, alguns elementos que vão favorecer ainda mais a nossa discussão. No início foi colocada aqui a questão da comemoração, né? Eu penso que mesmo entre tantos entraves nós temos que comemorar. Nós temos que comemorar que são quase 80 anos de profissão no Brasil, e dentro desses 80 anos muitas coisas mudaram, muitos horizontes se abriram, né? Nós sabemos que hoje no campo das políticas públicas a realidade ela não é simples, ela não é fácil. Nós vivemos em um processo de contra-reforma e isso é um dos maiores desafios que nós temos. Mas a novidade interessante que podemos colocar também para a profissão é que não somos mais meros executores de política pública, não somos mais vistos dessa maneira, então temos que comemorar. Se antes nós tínhamos ainda as nossas raízes pautadas lá no positivismo, hoje nós temos o pensamento social de Marx, temos que comemorar. E dentro desse pensamento social de Marx, que foi pensado por um sujeito, na verdade, que viveu
nas veias, ele tinha nas veias a revolução. Nas veias corria o sangue da transformação, e é isso que o serviço social precisa nesse início do século XXI. Vivenciar essa possibilidade de transformação, para que eu transforme a realidade do usuário, que ele deixou de ser também, eu acredito, simples usuário. Ele é um protagonista social de sua própria história, na verdade, que tem uma identidade, né, professora? E como protagonista, ele também pode transformar o seu cotidiano. Então, algumas provocações são importantes para nós. Eu ousaria questionar, nos levar a ponderar alguns pontos, como qual é o real papel do serviço social perante a nossa sociedade? Que tipo de interação, trazendo para a realidade amazônica, que tipo de interação que nós conseguimos desenvolver com a nossa sociedade? Nós temos um projeto ético-político? Temos. Qual é a resposta que nós damos a partir desse projeto ético-político? Que garante o pluralismo, sim, que garante toda e qualquer forma de pensamento, mas que garante, sobretudo, o conhecimento efetivo acerca da profissão que nós escolhemos. Então, vale a pena pensar o que é serviço social, né? Quais são as respostas que nós precisamos dar a partir do ponto em que criamos a nossa própria identidade coletiva e vamos fomentar a criação de outras identidades. Então eu preciso regressar a Marx, sim, né? Regressar nas obras de Marx, e eu vou citar uma outra obra aqui, que chama-se A Questão Judaica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura, que vai retratar a importância da emancipação. Então eu diria que uma das grandes contribuições do assistente social hoje, no campo das políticas públicas, é fomentar e efetivar esse processo de emancipação, que pode ser lento, mas é uma conquista que precisa de todo um suporte histórico, mas que hoje, empoderadas a nível de categoria, nós temos toda a condição de pensar, de refletir. Seremos mediadores no campo dessas políticas, seremos mediadores, mas precisamos fomentar também a luta pelo reconhecimento. E não dá para trabalhar o reconhecimento do usuário se eu não me reconheço como profissional, se eu não consigo ter uma identidade, se eu não luto pela valorização de uma estrutura no campo do meu trabalho, se eu não luto por melhorias salariais, se eu não luto por qualidade de vida. Porque eu não posso falar de qualidade de vida para o outro se nem como profissional eu consigo me reconhecer dessa maneira. E para falar de reconhecimento, vale a pena nós relembrarmos um pouco da teoria uma obra chamada Teoria do Conflito do Reconhecimento, do Axel Honneth, que ele mostra muito bem o que é esse reconhecimento, como o outro me vê, a partir de que perspectiva? A partir daí, como eu consigo me enxergar? Quem sou eu como profissional de serviço social? Quem é esse profissional que precisa, para que se efetive esse exercício, essa prática na profissão, ele precisa ter um profundo conhecimento. E para aí não basta nós estarmos no mercado de trabalho, aí vem uma outra provocação. Nós precisamos ler, nós precisamos conhecer a realidade que trabalhamos cotidianamente. Se eu estou no campo da assistência e se PNAS, LOAS não são livros de cabeceira, eu estou no lugar errado. Se eu estou trabalhando no campo da saúde, se 8.080/90, se as NOAS, se as NOBs não são meus livros de cabeceira, eu estou no lugar errado. Então eu tenho que me questionar como é que eu vou me empoderar, me reconhecer como profissional, se eu preciso ter essa competência efetiva. E a competência ela não é difícil de ser conquistada, ela é difícil de ser mantida. Porque demanda esse potencial de leitura, esse potencial de conhecimento que nós não podemos parar. Certo? Não é uma especialização que vai nos fazer parar no caminho, que nós já temos pesquisas que provam que uma especialização tem validade de 3 anos. Depois fica obsoleto, nós temos que correr atrás de outra coisa, né, professora? Nós precisamos buscar, através de todas as literaturas que nós temos no campo do serviço social, nós precisamos nos debruçar nas obras de Marx. Porque não basta dizer, eu sou adepta do pensamento social de Marx, eu não sei quem foi Marx. Se eu nunca li nada sobre revolução, se eu não conheço emancipação humana, se eu não sei nem sequer o que é o capital, como é que eu vou entender a realidade daquele sujeito, daquele protagonista social que eu me proponho a trabalhar, né, na perspectiva dessa emancipação? Nós não somos diferentes dos nossos usuários, e isso a professora falou de maneira brilhante. Nós fazemos parte da classe que vive do trabalho também. Somos intelectuais orgânicos, pegando a análise gramsciana. Então, o que nós fazemos com todo esse potencial que temos no nível de nossa categoria? Qual é a contribuição que nós poderemos exercer na nossa prática profissional? Nós não somos profissionais de sacada.
O que é um profissional de sacada? Aquele profissional que está lá na sacada do prédio só observando a realidade lá fora. Nós somos profissionais que conseguimos adentrar na realidade, a partir dela pesquisar, porque não se faz intervenção sem pesquisa, não se faz intervenção sem conhecimento, e a partir das pesquisas nós temos toda a condição de fazer um processo investigativo pautado nos referenciais teórico-metodológicos da profissão que possam favorecer o conhecimento acerca da realidade trabalhada. Recorrendo mais uma vez a Marx, ele diz que o homem constrói sua própria história, mas nem sempre da maneira que ele gostaria. Isso acontece com todos nós. Na verdade, será que nós construímos a nossa história sempre da maneira que gostaríamos? Talvez não. Os impasses vêm aí, mas as possibilidades de transformação também. Mas eu só transformo aquilo que conheço ou reconheço. Certo? Agora, o sujeito, ele precisa reconhecer os seus direitos e nós, como profissionais, nós precisamos reconhecê-los também. Aí, para isso, eu chamo a atenção e vou fazer uma provocação. Será que nós conhecemos as resoluções do nosso Conselho Federal? Será que nós sabemos do que elas tratam, né, professora? Será que nós sabemos quais são as discussões do conjunto do Cefes-CRES que são trabalhadas cotidianamente? Qual é a forma da categoria se posicionar perante vários projetos societários? Certo? Então são alguns questionamentos que vale a pena nós ponderarmos. Como é que a categoria trabalha a perspectiva de gênero? Como é que a categoria está trabalhando a perspectiva de raça? De reconhecimento do nome social, inclusive dentro dos nossos conselhos? Como é que a nossa categoria se porta diante das identidades sexuais? Brilhante sua análise, professora. Porque é uma demanda que está aí, não é uma demanda nova, é uma demanda que sempre existiu, mas sempre foi invisibilizada. Colocada numa ostrinha no plano secundário, é como se não existisse. E nós, esses sujeitos, estão lá fora demandando a nossa intervenção. Então, qual é o nosso posicionamento como profissionais perante todos esses contextos? Nós vamos lutar ou permanecer na zona de conforto? Para que eu possa contribuir com as políticas públicas, eu preciso conhecê-las e lutar por elas. Aí vem a importância que a professora colocou da nossa inserção nos movimentos sociais. Nós poderemos participar dos movimentos sociais, nós podemos fazer assessoria para esses movimentos sociais. Aqui em Manaus é um campo, um nicho de mercado para os assistentes sociais e nós não estamos lá. Quando nós idealizamos muitas vezes o mercado de trabalho, nós sabemos que existe um histórico do serviço social da empregabilidade na área estatal, mas tem inúmeros outros nichos para o profissional trabalhar. Os movimentos sociais se configuram como um deles. Você precisa ser um profissional extremamente politizado para que você dê conta desse recado. Mas eu diria que o profissional não precisa ser politizado só para estar junto aos movimentos sociais. Ele precisa ser politizado para ser assistente social em qualquer campo. Somos profissionais generalistas, nós temos condição de trabalhar em qualquer área que nós possamos imaginar. Então, realmente não precisamos de palavras, precisamos de atitudes, precisamos de ações. Eu me refiro também na poesia, adoro poesia, professora. Cecília Meirelles, ela tem uma frase que diz: em que espelho ficou perdida a minha face? Frase fantástica, profunda, que nós poderíamos colocar dentro da realidade da categoria dos assistentes sociais. Quem somos nós? Aonde conseguimos chegar? Para onde queremos ir? Qual é a real face? Onde é que está esse espelho? Onde é que está a identidade dessa categoria profissional que precisa lutar? Mas para isso é importante sair dessa zona de conforto e buscar a transformação social de maneira efetiva. Mas precisamos, acima de tudo, conhecer o que nós temos primeiro dentro da nossa casa, certo? E o que é conhecer o que tem dentro da nossa casa? Nós temos uma lei de regulamentação da profissão, que é 8662/93, temos a resolução 273/93, que é conhecida como Código de Ética do Assistente Social. Se nós nos debruçássemos somente naqueles princípios fundamentais do Código, a nossa realidade seria completamente diferente. O nosso compromisso seria maior. A emotividade, certo? E o conhecimento da profissão seria outro. Então eu faço esse convite e essa provocação também, para que nós possamos refletir, entendendo que o serviço social é uma profissão de construção coletiva, que o projeto ético-político ele traz várias demandas societárias que precisamos trabalhar sim, precisamos vencer ainda algumas teias do nosso tradicionalismo, algumas teias do nosso conservadorismo, alguns conceitos previamente estabelecidos, para que possamos
agregar conhecimento, somar, trabalhar com a realidade lá fora, mas, sobretudo, ter esse compromisso efetivo com o que nós assumimos lá no dia da nossa colação de grau, naquele juramento, onde nós dissemos que nós juraríamos defender os direitos humanos de maneira intransigente, ou seja, custe o que custar. É isso que se espera da nossa categoria, é isso que se espera do assistente social. E para finalizar, eu encerro um pouco com as palavras de Chaplin, que ele disse, dá para nós ilustrarmos bem o serviço social: vamos cair, então que façamos da queda um passo de dança, da procura um reencontro, e desse reencontro um compromisso, e acrescentaria, desse compromisso uma possibilidade de transformar a realidade social, porque é isso que se espera da categoria profissional. Muito obrigada. Boa tarde. Em nome do SASEAN, gostaria de parabenizar todos os assistentes sociais pelo dia, trabalhadores que estão no dia a dia, na luta. E eu gostaria de aproveitar esse momento, que é especial, professora. A gente consegue reunir a categoria. Parabéns, CRES, parabéns a todos que trabalharam por esse evento. E aí eu quero pegar duas falas da professora Martinelli, que ela diz assim, ó: não podemos falar de militância se não lutamos. E aí eu vou cutucar vocês, né? A professora Simone Lisboa não está aqui como presidente, mas aqui eu estou, né, em nome do Sindicato de Assistentes Sociais, um sindicato que está na segunda gestão. E eu quero dizer para vocês que realmente sem luta, né, sem embate, sem resistência, nós não vamos ampliar as nossas conquistas enquanto categoria e principalmente a qualidade de serviço que a gente tanto busca, que a gente tanto defende, tá? E aí, já que todo mundo está usando os poemas hoje, tem um que eu gosto bastante. Na verdade não são poemas, são frases, né? Eu gosto de uma da Maria Lúcia Barroco, que ela diz, ó: entre a sociedade do presente e a sociedade do futuro existe uma ponte que ela não se sustenta o quê? Em ideias, mas o que? Na praxe dos homens. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão lutando, né, no dia a dia? Sim, com certeza, na viabilização dos direitos, sim. Mas é preciso a gente avançar em termos de luta, né? É necessário a gente se voltar mais para essa dimensão política, que muitas das vezes a gente esquece, né? Eu acho interessante que nós sabemos o caminho, e a gente faz questão de falar isso em sala de aula, de dizer como pensar as estratégias, né, como pensar as formas de resistência, mas na hora que a gente tem que lutar, a gente foge. E a professora fala que é preciso ter coragem, né? E por que eu estou falando tudo isso? Vamos lá. Por que eu estou falando disso, né, Nilce? Saímos de uma greve agora, há poucos dias, os assistentes sociais que atuam na política de assistência social no município. Tá. Então, nós estávamos lutando pela política de assistência social no município e nós não recebemos o apoio dos profissionais da saúde, dos profissionais da previdência. Não recebemos apoio desses profissionais que atuam na política de seguridade social. Mas em contrapartida recebemos apoio dos movimentos sociais, nós recebemos apoio de outros sindicatos e faltou mais apoio da categoria, né? Então, ou a gente se une, né, para lutar, para resistir, como disse a professora aqui, ou então nós seremos esmagados, tá? Profissionais da assistência social têm um salário base de R$415. R$415. E o que você deve estar pensando? O que eu tenho com isso, né? Você tem tudo a ver com isso. Então vem para a luta. Eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas o tempo acabou. Então a professora diz, estamos aqui para pensar as formas, as estratégias de resistência, né? Então procure o SASEAN, se aproxime mais do conselho,
crie os fóruns de usuários, crie e participem, né, dos movimentos sociais, e quando a categoria chamar, né, que vocês possam atender o nosso pedido. Obrigada.